Conselho do Ocidente está tentando ferrar com o Rimuru já faz um bom tempo. Agora no Festival de Tempest foi um exemplo, aquele truque das moedas para fazer o Rimuru se endividar com eles para que assim eles salvassem ele, ganhassem controle sobre ele. Além disso, parte da guerra contra Farmus também foi obra deles, principalmente a guerra civil que aconteceu depois, onde eles apoiaram o rei Edward contra o Rimuru, querendo pintar ele como um Lorde Demônio mau que atrapalha outras nações. Nesse momento, eles não têm motivos para antagonizar Rimuru, mas mesmo assim eles fazem isso, já que eles têm a intenção de dominar completamente os países do Ocidente. Então o novo bloco econômico que o Rimuru montou é uma dor para eles. Porém, depois de vários fracassos, eles tentaram ser mais políticos com o Rimuru, o convidando assim formalmente para uma reunião do conselho. Porém, essa reunião não dá muito certo, com o Rimuru quebrando mesas, jogando mesas pro alto e, claro, cortando algumas pessoas. E é claro que eu vou contar tudo pra vocês, afinal eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Tudo começou com um convite para que Rimuru participasse de uma das reuniões do conselho. Convite esse, é claro, que foi armado para que eles tramassem contra o Rimuru de maneira bem pesada. E tudo foi organizado e orquestrado por Maribel, além de ter sido colocado em prática por Johan, que é um dos subordinados dela, um dos anciões do conselho. Em uma conversa entre Maribel, Johan e Yuki, porque sim, o Yuki está envolvido nessa situação, o grão-mestre deixa claro que ele não é capaz de derrotar Rimuru em uma luta, e mesmo se através de alguma estratégia eles conseguissem vencer ele, eles sofreriam muitos danos, não valeria a pena. E Maribel já sabia que não necessariamente eles precisavam lutar contra o Rimuru, eles poderiam até mesmo trabalhar com ele, e isso ajudaria que eles dominassem o mundo muito mais rápido do que antes. Porém, a diferença de pensamentos entre os dois é muito clara. Rimuru quer paz e coexistência, enquanto Maribel em seus planos, obviamente vai rolar muito sangue e guerra. O que ela quer é reformar o sistema monetário do mundo, justamente para o que vivemos hoje em dia, onde cada nação tem sua moeda, essa moeda representa a economia da nação, e as nações mais poderosas controlam basicamente o poder do mundo. Afinal, hoje em dia, é o dólar e o euro que controlam a economia. E Maribel quer fazer isso nesse mundo, e assim a sua nação, os Rotsus, vão possuir controle sobre todas as outras, podendo assim pressionar elas, acabar com elas e até impulsionar outras. Mas Rimuru seria um problema para ela, porque sim, o Rimuru meio que está dominando o mundo através da economia, do seu bloco econômico também. Porém, a maneira como ele vai fazer as coisas não envolve guerras, derramamento de sangue e essas paradas. Ele quer resolver tudo na paz e diplomacia, diferente dela. E como derrotar Rimuru está fora de questão, já que ele é muito forte e possui Veldora do seu lado, ela percebe que eles precisariam coagir ou pelo menos o trazer para o seu lado. E aí que entra a habilidade única de Maribel, ganância, uma habilidade dos 7 pecados capitais também. Essa habilidade pode controlar e manipular mentalmente as pessoas, sendo um pouco parecido com a habilidade do Masayuki, só que de outra forma. E ela quer usar isso no Rimuru, quer colocar o Rimuru sob o seu comando, para assim o fazer obedecer a ela. Mas para fazer isso, ela precisa ter contato com ele, e para ter contato com ele, nós temos o conselho que está convidando o Rimuru. Agora entendeu por que convidaram ele? Não porque eles querem que Tempest se junte a nós. Não, porque ela quer controlar ele. Dessa forma, passamos para uma reunião do conselho que acontece antes do Rimuru ser convidado para ela. Uma reunião que inclusive Hinata participou, porque como representante de Ruberius, ela é meio que imparcial e sempre comparece às reuniões. E o conselho, para aqueles que não sabem, é basicamente uma reunião com os representantes de cada nação do Ocidente, onde eles chegam ali para trocar ideias, trocar informações e resolver problemas, conflitos, decidir o que fazer nos próximos tempos, como onde colocar tropas, onde defender contra monstros, distribuição de comida e essas paradas. E na conferência que está acontecendo agora, o assunto é Rimuru. Alguns nobres diziam que podem confiar em Tempest e estavam prontos para aceitar a nação, enquanto outros dizem que estão falando sobre um Lorde Demônio e que ele é uma ameaça muito grande para ele. E dessa forma, os dois lados não chegaram em um acordo, eles continuaram discutindo, um fornecendo argumentos e o outro contra-atacando. E isso acontece porque cada nação tem uma
uma visão diferente. Por exemplo, as nações fronteiriças com Tempest já colhem os benefícios de Tempest. As nações um pouco afastadas com outros perigos pensam, pô, se esse cara for alguém mau, eu tô ferrado. Então eles não querem o Rimuru. E as nações grandes e poderosas só pensam no próprio umbigo, então obviamente eles vão fazer o que acham que é melhor para a sua própria economia, nem se importando com a segurança dos outros. Então foi caótico ali. Mas no final chegaram em um consenso de que eles aceitaram Tempest no conselho, mas eles precisarão receber alguns presentinhos do Rimuru, tirar vantagem de Tempest. E obviamente esse pensamento foi guiado por aqueles que estão por trás dos bastidores, o Conselho do Ocidente, Maribel. A questão para eles agora é se eles podem usar o Rimuru bem ou não, e se eles vão conseguir tirar vantagem dele corretamente. E assim, quando a reunião acaba, o príncipe Elric de Ingrácia chama Hinata para conversar em uma conversa muito tola e idiota. Aqui ele pede que Hinata o ajude, já que na próxima reunião ele pretende testar Rimuru, irritar o Lorde Demônio e provocar o mesmo abertamente. Eles querem ver se o Lorde Demônio vai escutar eles, e claro, cumprir os deveres dele ou se ele irá causar uma cena e estragos. Por causa disso, eles querem que Hinata cuide da segurança de todos para deter o Lorde Demônio se necessário. E claro, Hinata primeiramente sabe que irritar um Lorde Demônio é a maior burrice do mundo. E segundo, atualmente ela já sabe que não tem chances contra o Rimuru. Ela sabe que ela perderia, que ela não seria páreo para ele, então é inútil isso de qualquer jeito. Então ela recusa o pedido deles e avisa para eles não seguirem com esse plano porque é idiota. Mas eles não escutaram ela. Logo passamos para Rimuru chegando em Englésia, acompanhado de Benimaru, Souei e Shuna, onde aqui teríamos umas cenas bem legais deles curtindo, fazendo compras, indo em cafés e aproveitando a cidade antes do conselho, ficando em um hotel muito chique e os caramba 4. Até que quando eles vão almoçar, Hinata se junta a eles e eles começam a trocar informações e o que eles sabem. Aqui descobrimos que Muse, o duque que estava por trás do incidente em Tempest, está morto, ou seja, eles cortaram ele para evitar informações vazadas. Mas nós aprendemos que quem eliminou o Muse foi um franco atirador, um sniper. Sim, alguém que estava usando um rifle de alta precisão. E foi de um jeito, uma distância que Souei não conseguiu detectar a bala até que Muse caiu duro no chão. Apenas Rimuru e Hinata e talvez alguns outros mundos pudessem reconhecer as balas, as munições. Pessoas comuns desse mundo não vão reconhecer o que é isso, não vão saber o que é isso. Então a forma da morte seria desconhecida, um mistério e suspeita, obviamente. Então se algum cidadão do nada presenciar uma morte a balas, eles provavelmente vão pensar que quem matou a pessoa foi a pessoa mais próxima dela, porque eles não sabem como que aconteceu. E isso leva a outro ponto. Se alguém no conselho morrer durante a reunião, todos vão apontar para quem? Para Rimuru. Afinal, ele é o Lorde Demônio. E com isso em mente, agora Rimuru começa a se preparar para o que vai ser o conselho, afinal parece que não vai ser tão tranquilo assim. Além disso, Rimuru aqui decide que vai deixar que outras nações tirem vantagem de Tempest. Por que você me pergunta? É muito simples. Deixando que outras nações tirem vantagem do poder militar de Tempest, como tropas, proteção e essas coisas, essas outras nações vão ficar endividadas com Tempest. Eles vão ter obrigações com Rimuru. E assim, Rimuru pode usar isso para dominar eles e, claro, os manipular como ele bem entender. E dessa forma, chegamos na reunião onde, de início, todos foram muito receptivos, elogiaram Rimuru e as coisas pareciam muito boas. Porém, misturado em toda aquela conversa leve, risadas e papinho legal, estava claramente malícia. Eles estavam claramente brincando com ele, jogando com ele, porque ele não é um nobre, então ele não sabe como que os nobres agem. Ele não sabe a etiqueta social dos nobres para entender o jogo que eles estão jogando. Mas logo a reunião começa. Primeiro eles perguntam sobre a tecnologia que ele tem desenvolvido, principalmente os Magitrens, os trens mágicos, e começa a falar que ficariam felizes em ajudar ele com isso, em troca de alguma coisa, é claro. E a maneira como eles fazem isso é bem rude e direta, principalmente eles quererem os trens mágicos em seus países. Eles não esconderam nem um pouco isso, e mesmo quando Rimuru tentou mudar o rumo da conversa ou recusar educadamente, eles insistiam no assunto, e em algum ponto eles começaram até mesmo a falar mal de executivos de Tempest, dizendo que eles fizeram pedidos oficiais para Tempest, mas ainda não receberam respostas, dizendo que a administração estava ruim. E enquanto Benimaru ficou desconfortável com a situação, Shura e Souei entenderam que Rimuru estava apenas passando por cima disso para chegar direto ao ponto, ignorando isso e tentando ao máximo se controlar. Mas foi quando a reunião oficialmente começou que
tudo descarrilhou. Rimuru esperava que eles pedissem 3 coisas: adesão ao direito internacional, ou seja, ele entraria oficialmente no conselho sob as regras do conselho como todos, adesão ao bloco econômico, ou seja, o novo bloco econômico dele também vai ser compartilhado com eles entrarão nesse bloco, e terceiro, o fornecimento militar de Tempest quando necessário. E embora algumas coisas sejam boas, outras são ruins para ele, então ele criou uma contraproposta que ele sugeriu para eles. E assim que ele deu essa contraproposta, eles tiraram tempo para refletir sobre isso, discutir sobre isso e pensar. Após 3 horas de intervalo, eles voltaram com contrapropostas para Rimuru e elas eram ridículas. Eles queriam abrir uma linha do trem mágico em Inglésia, onde Tempest cuidará de tudo, sejam os custos e a mão de obra. Eles querem o fornecimento de armamentos e armaduras de alta qualidade para todos, além de, claro, Rimuru ser obrigado a ajudar todas as ações a fortalecer seus poderes militares. Já que o labirinto é um tesouro da humanidade, todas as nações devem ser administradoras dele. E após a admissão, Tempest deverá pagar impostos. E claro, várias outras bobagens escritas, mas essas são as que o Rimuru focou. E claro, com essa demonstração feia, excessiva e escancarada de ganância, Rimuru ficou muito nervoso. Ele chutou a mesa que eles estavam para o alto e quando ela caiu, ele colocou seus pés em cima dela. Se reclinou calmamente e perguntou se eles estavam tirando sarro dele, perguntando por que eles acham que possuem o direito de fazer exigências para um Lorde Demônio. E quando todos ficam quietos, Shuna dá mais um golpe, falando que o Rimuru fez uma pergunta a eles, então eles não devem ficar calados e responder ao Lorde Demônio. Rimuru logo joga na cara de todos que ele já tem seu próprio bloco econômico, e a única razão pela qual ele quer fazer parte do Oeste é porque ele quer ser amigo dos humanos. Mas ele não precisa nem um pouco deles. E com ele escancarando a realidade, muitos começam a gaguejar e inventar desculpas apressadas, tentar tirar os seus da reta, mas a falta de respeito deles continua irritando muito, profundamente Rimuru. De repente, Rafael diz que sentiu o efeito de uma habilidade de interferência espiritual na sala, e isso estava mexendo na mente dos conselheiros, meio que uma manipulação mental, digamos assim. E dessa forma, ele removeria essa habilidade sobre eles, fazendo a maior parte da sala reganhar sua consciência e perceber que o que eles fizeram foi ultrajante, e eles literalmente compraram a ira de um Lorde Demônio por nada. Porém, é claro, ainda existiam aqueles que estavam contra Rimuru, e eles continuaram a ser hostis contra ele, tentando convencer os outros a não ouvirem ele, e que de fato ele é um Lorde Demônio, ele é mau, eles não podem dar as mãos pra ele tão facilmente assim. Então, de repente, aquele príncipe Elric que falou com a Hinata entra na sala com vários soldados, dizendo que está ali para acabar com o Lorde Demônio. E é claro que tudo isso foi arquitetado previamente pelas mesmas pessoas que são hostis ao Rimuru, no caso o Conselho Ocidental. Mas agora, para resumir, porque essa confusão aqui vai durar por um tempo, o Elric e seus capangas, alguns soldados de elite dele, começam a falar muito mal de Rimuru, falar mal de Hinata, fazer muitas insinuações que não deveriam ser feitas entre Hinata e Rimuru sobre elas, e até mesmo falou que perdoaria Hinata se ela se tornasse a mulher dele. Esse cara é maluco, ele tem desejo de morte. Mas basicamente aqui ele usou sua autoridade para tentar tomar controle do conselho, os corruptos ajudaram ele nesse golpe, eles estão aqui para tentar eliminar Rimuru e tudo mais. Esse é o ponto chave. Com isso, Hinata decidiu cuidar do guarda-costas de Elric, que estava se achando muito, sendo muito estúpido, enquanto Shuna resolveu cuidar de outro capanga que estava falando muita merda também. E claro, Hinata de maneira magistral aniquilou esse cara, e a Shuna acabou com o outro também de maneira fácil e simples. E dessa forma eles capturaram o príncipe Elric. E foi nesse momento que o franco-atirador que finalizou Muse tentou acabar com o príncipe para culpar Rimuru. E esse franco-atirador era a Glenda, que trabalha para quem? Para os Hotsus, exatamente. Ela tentou, quando o resto do plano falhou, continuar incriminando Rimuru fazendo isso. Mas o Rimuru é um Lorde Demônio, então ele conseguiu salvar o príncipe contra a bala da Glenda e mandou sua ira atrás dela. E dessa forma, dentro do salão, tudo foi resolvido. Rimuru salvou o príncipe enquanto subjugou ele e seus capangas. Revelou a corrupção de todos os membros do conselho, colocando provas que Soei reuniu na mesa e deixando que fosse impossível para os traidores e, claro, corruptos se safassem disso. E nesse momento, basicamente aqui,
o Rimuru se tornou o governante do ocidente, porque nesse ponto o conselho ficou nas mãos dele. Mais pra frente vai ter outro incidente que vai afirmar a posição dele, mas nesse ponto aqui, ele já se consolidou como um dos mais poderosos do conselho e não tem como se meter contra ele, e isso é o que ele provou com a sua força. Agora, se você gostou disso, assiste esse vídeo aqui também, porque aqui eu explico sobre como que os subordinados do Rimuru destruíram os cruzados da igreja e foi insano. Assiste aí que você não vai se arrepender. Agora, eu fui.